Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Se você achar que Jesus merece, aplaude ele bem forte. Pastor Wilson, se quiser subir ao altar, pode ficar à vontade, tá bom? Para você entender a mensagem, o tema da mensagem é Olhares da Ceia. Você vai entender. Toda vez que a gente se reúne para participar da ceia, a gente deveria olhar para 4 direções. E depois que a gente entender isso, toda vez que a gente for ceiar, a gente vai lembrar disso. E o primeiro olhar que eu quero que você lembre, que eu quero explicar para você, toda vez que você for ceiar, você deve olhar para o passado. Como assim, pastor? Toda vez que você tiver com o cálice na mão, ou com o pão na mão, você deve lembrar de uma coisa. Quando você tiver com o pão na mão, você deve lembrar de todo o sofrimento que Cristo recebeu no seu corpo. Você deve lembrar dos pregos nas mãos de Jesus. Você deve lembrar dos pregos nos pés de Jesus. Você deve lembrar Jesus apanhando de chicotes. Você deve lembrar Jesus apanhando com vara. Você deve lembrar de Jesus apanhando com socos. Você deve lembrar Jesus derramando todo o teu sangue ali na cruz daquele Calvário. Agora, quando você pega o cálice na mão, tem que vir na sua memória o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado. Porque através do sangue dele derramado, ele trouxe para você salvação. Através do sangue de Jesus derramado, ele trouxe para você perdão dos teus pecados. Ele redimiu toda a tua vida. Então, o primeiro olhar é esse. Você deve olhar para o passado. E agora, depois que você olhou para o passado, você deve olhar agora para o presente. E no olhar do presente, você deve olhar para 2 direções. A primeira delas é para dentro de você mesmo. Está escrito aqui, examine o homem, pois a si mesmo. Não é examine o outro, é para você examinar você. Então, quando você for cear, primeiro, você deve olhar para dentro de você. Será que eu estou preparado? Será que eu devo estar com meus irmãos? Será que eu devo? Porque hoje o nosso mal é olhar para as pessoas. O fulano não está preparado, o ciclano não está preparado, o bertano não está preparado. Mas a palavra de Deus não diz para você olhar se o fulano está preparado. É para você olhar para você mesmo, para ver se você mesmo está preparado. Porque tem pessoas que estão aqui ceando, mas dentro deles tem rancor, dentro deles tem ódio, dentro deles tem mágoa. E esses que não olham para si mesmo, para dentro dele, quando tomam do cálice, comem do corpo, eles podem comer para a sua própria condenação. Mas quando você for ceiar, olha para dentro de você, faz uma autoanálise aí para você ver se você está ou não preparado. Depois de olhar para dentro de você, você deve olhar na sua volta. Porque a sua volta, você deve olhar para os seus irmãos. Você está em comunhão com os irmãos? Porque ceia é isso. Ceia é a gente estar em comunhão com nossos irmãos. Estar em comunhão. Eu percebo pessoas dizendo, eu não vou em tal igreja, e eu não vou em tal lugar, porque se eu for, eu não vou me dar bem, porque eu não me dou bem com uma pessoa lá. Aí eu me pergunto, será que existe 2 céus? Será que existe 2 lugares que uma pessoa vai, que a outra não vai? Porque eu escuto pessoas dizendo, eu não consigo conviver com esta pessoa na mesma igreja, eu não consigo estar no mesmo lugar com essa pessoa na mesma igreja. É porque você ainda não recebeu o perdão de Deus, porque se você recebesse o perdão de Deus, você perdoaria também. Mas em nome de Jesus, começa a olhar para a tua volta. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, nem oferta, porque você tem que devolver primeiro, reconciliar com o seu irmão, para depois devolver a sua oferta. E não toca no cálice, não toca no corpo. Mas depois que você fizer isso, aí você vem e participa do sangue do Senhor, participa do corpo do Senhor. Sabe por quê? Hoje o nosso defeito é que a gente olha muito para as pessoas, se o fulano está preparado, se o fulano não está preparado. Mas sabe, Deus ele deu nossos olhos, e você pode perceber isso, os seus olhos
você não consegue olhar para você mesmo. Faz uma autoanálise. Se você não estiver diante de um espelho, você não consegue se olhar para você mesmo. Os seus olhos Deus fez para você olhar para o outro, mas não para a vida do outro. Os seus olhos foram feitos para você olhar para o teu próximo. Só que o homem, de tão egocêntrico que é, ele criou o espelho para se ver. O homem, tão egocêntrico que é, ele inventou a selfie para se ver. E hoje a gente está perdendo isso. A gente quer muito se ver. A gente quer muito olhar para a gente, olhar só para nós. Mas os teus olhos foram feitos para você ver o teu próximo. Se você não olhar na sua volta para ver se está em comunhão com o seu irmão, não participa, porque isso vai ser pela sua própria condenação. Aí a gente pergunta, por que não tem mais milagre na igreja? Por que não acontece mais milagres, não acontece mais curas? Por que parece que o avivamento foi e não vai voltar mais? É porque as pessoas estão se distanciando uma das outras, estão olhando mais para elas, para o bem-estar delas. Para elas não importa, se eu estou empregado, o fulano não importa, se eu tenho carro, o fulano também não se importa. Ele quer saber dele e não da vida dos outros. Só que Deus deu seus olhos para você começar a olhar a sua volta, e eu posso ter certeza, na sua volta tem uma pessoa que precisa de uma mão aí para ser levantada. Na sua volta aí existe uma pessoa que precisa de uma mão para ser estendida, porque quando as pessoas, você pode perceber que a gente está tão focado com as pessoas que aceitam Jesus, só que a gente nem parou para pensar das pessoas que estão saindo, a gente não está percebendo, porque tem pessoas fracas na fé, e o que a gente está fazendo? Nada. Eutico estava na janela do terceiro andar, quando Paulo pregava. Quando ele estava na janela, ele estava olhando para o lado de fora, e também para o lado de dentro. Sabe o que acontece? Ele cai daquela janela, e quando ele cai, sabe o que Paulo fez? Paulo parou o culto, desceu e levantou aquele garoto. E é isso que a gente está precisando fazer. Paulo não questionou o garoto se ele estava olhando para o mundo. Paulo não questionou o garoto se ele estava ou não prestando atenção na palavra. Paulo, ele foi lá sem dizer nada, ele levanta aquele jovem, ele parou o culto. E é isso que a gente deve fazer, parar o culto se possível, para levantar a vida de alguém. Do teu lado tem alguém que precisa, do teu lado tem alguém que precisa de uma mão estendida, porque só sabe o que é misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Aleluia. Primeiro, olhar para o passado, o sacrifício de Jesus, e trazer a memória. Segundo, olhar para dentro de si. Terceiro, olhar em sua volta. E quando a gente começa a fazer isso, praticando mais vezes, a gente começa a participar da mesa de uma forma mais íntegra, na presença de Deus. Olha só Mefibosete. Davi, ele foi buscar Mefibosete em Lodibar. Depois que trouxe ele para a mesa do rei, ele se assentou na mesa, e na mesa tinha um banquete para ele participar. Sabe o que é interessante? Ele era aleijado dos pés, e quando ele se assenta na mesa, é interessante que os pés dele ficam embaixo da mesa. Dá para alguém ver os pés dele, ele estando assentado na mesa? Não, porque os pés vão estar escondidos na mesa. A deficiência dele vai estar escondida debaixo da mesa. O único que poderia olhar para a deficiência dele, sabe quem era? Ele mesmo. Ele era o único que podia olhar assim por debaixo da mesa e dizer: eu tenho deficiência. Por que Deus faz isso? Porque às vezes você vai estar diante da mesa, vai ter do bom e do melhor, e você pode até pensar em subir para o teu coração: eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu sou alguma coisa, eu estou aqui. Mas quando você olha por cima da mesa e pensa que é alguma coisa, aí depois você olha por baixo, você vai entender: eu estou aqui não é porque eu mereço, é porque alguém me achou lá em Lodibar. Eu estou aqui não é porque eu mereço estar aqui, foi porque Deus olhou para mim. E outra, Deus te colocou na mesa, ninguém está vendo a tua deficiência, você mesmo pode olhar para ela. Para de olhar para a deficiência dos outros, queira olhar por debaixo da mesa. Olha para a sua própria deficiência, porque você também tem que se tratar, você também tem que se santificar e buscar a presença de Deus.
Enquanto a gente estiver olhando por debaixo da mesa, a gente vai perder o banquete que está por cima. Deus não quer que você perca o banquete, porque a qualquer momento a trombeta toca, e se ela tocar e você estiver olhando por debaixo da mesa para ver a deficiência dos outros, você fica. Aleluia! Quarto e último olhar que você deve fazer: primeiro, passado; segundo, presente. No presente você olha para dentro de si e em sua volta. E o quarto e último, você deve olhar para o futuro. Por quê? Quando você participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, você tem que ter um sentimento no seu coração, aquele sentimento que às vezes a gente até está perdendo, porque hoje o mundo está ficando tão materialista, querendo ficar nessa terra. Ninguém quer ir embora mais daqui. O mundo quer ficar nessa terra, porque os prazeres do mundo estão aumentando e ficando cada vez melhores. Só que ainda eu creio que existem pessoas que estão com aquele mesmo sentimento de antigamente. Eles tomam a ceia, mas eles estão olhando para o futuro, orando e dizendo: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu acredito que tem pessoas que ainda esperam a volta do Senhor Jesus, e não está muito longe. Quando você toca nesse corpo, você entende: olha, eu estou participando do corpo, mas um dia lá no céu vai ter uma mesa preparada, que o Senhor disse que ela pega do ocidente e vai até o oriente, e quem serve ela, sabe quem é? É o próprio Senhor Jesus que vai servir essa mesa. Isso aqui é só um ensaio para aquilo que a gente vai ensaiar no céu. A gente está ensaiando. A gente está ensaiando aqui, porque um dia vai ter uma ceia lá no céu preparada para aqueles que estão ensaiando aqui, aqueles que estão tomando dignamente, aqueles que estão aqui olhando para dentro deles, olhando para a sua volta, e você vai participar dessa ceia. Sabe por quê? Porque você está perseverando até o fim, você está buscando, você está aí, dependendo da misericórdia de Deus, fraquinho, mas dependendo da misericórdia de Deus, e pode ter certeza, logo a trombeta toca e a gente vai participar dessa mesa no céu. Então, em nome de Jesus, toda vez que você for cear, lembra disso, olha para o passado, traz à memória tudo que Jesus passou por você: sangue derramado, corpo furado, flagelado. Olha também para o presente em sua volta, para dentro de você, e depois você olha para o futuro, a próxima ceia que nós iremos tomar lá no céu. Tá certo? Guarda essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.